E se fosse possível alguém reformar-se sem pagar um cêntimo de imposto sobre os seus maiores ganhos? Parece bom demais para ser verdade, não é? Bem, hoje vamos analisar uma estratégia financeira bastante provocadora que usa ativos como a Bitcoin para tentar fazer exatamente isso. Vamos lá mergulhar nisto. Esta citação, que vem da fonte que estamos a analisar, resume a ideia principal. Os ricos, aparentemente, não jogam com as mesmas regras que a maioria das pessoas. E como é que o fazem? Aparentemente, eles entendem que o sistema financeiro é um jogo. E como em qualquer jogo, aprendem as regras para o usar a seu favor. Então, vamos lá entrar no chamado jogo do dinheiro. De acordo com a nossa fonte, este é um jogo em que, quer queiramos, quer não, estamos todos a participar. E a má notícia, segundo esta visão, é que os conselhos financeiros mais comuns, sabem, aqueles com que crescemos, são, na verdade, uma estratégia que nos prepara para perder. Mas porquê? Porquê que o caminho mais comum para a reforma é visto aqui como uma receita para o fracasso? A fonte aponta para dois grandes culpados. Primeiro, a inflação, que vai comendo as nossas poupanças aos poucos, e depois, claro, os impostos, que ficam com uma fatia bem generosa de qualquer ganho que se tenha. Esta é a pergunta que praticamente todos os investidores fazem, certo? Temos um ativo que valorizou e a questão que parece mais lógica é: ok, quando é que eu vendo para realizar este lucro? Mas, e aqui é que a coisa fica interessante, segundo esta análise, essa é a pergunta errada. Exato. E aqui está a grande reviravolta. O objetivo não é de todo vender os ativos para ter mais dinheiro. Pelo contrário, o objetivo das pessoas com muito património, segundo esta fonte, é exatamente o oposto. É acumular mais e melhores ativos. É esta mudança de mentalidade que, aparentemente, muda as regras do jogo por completo. Então, se a ideia não é vender, qual é o plano? Simples. Acumular o que a fonte que analisamos chama de ativos troféu. Ou seja, o foco deixa de ser juntar dinheiro e passa a ser juntar ativos. Ativos de alta qualidade. Mas o que é, afinal, um ativo troféu? A analogia do monopólio é perfeita para isto. No jogo, ninguém ganha por ter mais dinheiro no banco, certo? Ganha-se por ter as melhores propriedades na Rua Augusta e no Rossio e por mantê-las. Um ativo troféu é exatamente isso, um bem que se compra com a intenção de nunca o vender. A ideia é mantê-lo para sempre, idealmente por gerações, deixando que o seu valor cresça. Ok, mas o que é que faz de um ativo um bom troféu? A resposta, segundo a fonte, é a escassez. Ativos que têm uma oferta limitada e muita procura, pensem em certas obras de arte, imóveis de primeira linha ou, claro, a Bitcoin, tendem a valorizar muito mais do que a inflação. E é assim que se consegue preservar e até aumentar o poder de compra ao longo do tempo. E agora, vamos à parte que provavelmente é a mais controversa de toda esta estratégia: o uso da dívida. Para a maioria das pessoas, a palavra dívida é quase um palavrão, algo a evitar a todo custo. Mas, nesta filosofia financeira, a dívida é vista como a ferramenta mais poderosa que existe. Para percebermos isto, a fonte mostra-nos duas visões completamente opostas. De um lado, temos a filosofia de Dave Ramsey, que é muito popular: evitar toda e qualquer dívida. É uma estratégia de jogar para não perder, de minimizar o risco. Do outro lado, temos a visão de Robert Kiyosaki, que fala em usar a boa dívida de forma estratégica para comprar ativos. Esta é uma estratégia de jogar para ganhar. Nesta estratégia, a dívida serve dois propósitos. O primeiro é a aceleração. Permite comprar mais ativos, muito mais depressa do que se fosse só a poupar. Mas o segundo, e este é o verdadeiro segredo, é a preservação. Como? Ao pedir empréstimos contra o valor dos ativos, consegue-se liquidez sem ter de os vender. E aqui está a chave de tudo. O dinheiro de um empréstimo não conta como rendimento. E se não é rendimento, não paga impostos. Vamos ver um exemplo prático para isto fazer mais sentido. Cenário número 1. Vender o ativo. Imaginemos que alguém comprou 50 mil euros em Bitcoin. Um ano depois, o valor duplica para 100 mil euros. Fantástico! Se essa pessoa decidir vender, como vemos aqui na tabela, paga cerca de 25 mil euros em impostos sobre os ganhos. O resultado final? 75 mil euros em dinheiro. Mas ficou sem nenhuma Bitcoin. O ativo desapareceu. Agora, vamos ver o cenário 2, a abordagem alternativa. Em vez de vender, essa pessoa pede um empréstimo de 50 mil euros, usando a Bitcoin como garantia. Olhem bem para o resultado na tabela. Impostos pagos? 0. Nenhum. Essa pessoa fica com 50 mil euros em dinheiro para usar como quiser e ainda tem os 100 mil euros em Bitcoin, que podem continuar a valorizar no futuro. A diferença é abismal. Tudo isto levanta uma questão importante, claro. Que tipo de ativo é que funciona melhor para uma estratégia destas? Bem, a fonte que estamos a analisar foca-se muito especificamente num ativo, a Bitcoin. É apresentada como o veículo ideal.
Mas porquê a Bitcoin especificamente? A resposta está em duas características-chave. Primeiro, a sua escassez digital, que é garantida por matemática e não pode ser alterada. E segundo, o seu desempenho histórico. De acordo com a fonte, são estes dois fatores combinados que a tornam a garantia, o colateral, digamos assim, perfeito para este tipo de empréstimos, colocando-a, nesta visão, num patamar diferente de outros ativos. 233%. É um número impressionante. Esta foi, segundo a fonte, a taxa de crescimento anual composta da Bitcoin na última década. É este tipo de desempenho passado que, claro, dá confiança aos credores para emprestarem dinheiro, tendo a Bitcoin como garantia. A fonte usa aqui uma metáfora muito forte. Diz que a Bitcoin é um buraco negro no balanço mundial. A ideia é relativamente simples de perceber. Tal como um buraco negro tem uma força gravitacional que atrai toda a matéria à sua volta, a Bitcoin, pela sua natureza, estaria desenhada para atrair e absorver valor de outros ativos mais fracos, ativos que perdem poder de compra com o tempo, como as moedas fiduciárias. Ok, então vamos juntar as peças do puzzle. Vamos resumir a estratégia completa e, tão ou mais importante, vamos olhar para os riscos, porque, como se pode imaginar, eles são bem significativos e é preciso ter uma visão equilibrada. Resumindo, a estratégia é esta: comprar um ativo troféu, um ativo de alta qualidade, depois nunca o vender. O objetivo é mantê-lo para sempre. E, finalmente, usar esse ativo como garantia para pedir empréstimos, gerando assim um rendimento para viver, que é livre de impostos. Tudo isto enquanto o ativo, idealmente, continua a valorizar. Mas é gigante. Esta estratégia está muito longe de ser um passeio no parque. Os riscos são enormes e é preciso que fiquem bem claros. Há o risco de liquidação. Se o preço do ativo cair abruptamente, o credor pode ser forçado a vender o colateral para cobrir o empréstimo. Há a volatilidade, o risco da contraparte, ou seja, a entidade que empresta o dinheiro poder falir. E talvez o mais importante, a valorização do ativo tem de ser consistentemente superior aos juros que se pagam pela dívida. Estes não são riscos teóricos, são muito, muito reais. Curiosamente, a fonte enquadra este risco de uma forma, no mínimo, provocadora. O argumento é o seguinte: vender e pagar impostos é uma perda de 100% garantida. É dinheiro que se sabe que vai desaparecer. Ser liquidado, que é o pior cenário possível nesta estratégia, é apenas um risco, não a certeza. A questão que fica no ar é: o que é preferível? Uma perda garantida ou o risco de uma perda? E é com esta questão central que terminamos. Será esta a chave para a riqueza livre de impostos, como alguns defendem, ou é, no fundo, apenas uma aposta de altíssimo risco? A estratégia é, sem dúvida, poderosa e elegante no papel, mas as armadilhas no mundo real são muitas e são perigosas. A decisão de jogar este jogo, e mais importante, de como o jogar, bom, essa fica para reflexão.